Muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria registrar minha satisfação por estar aqui com os senhores nessa tarde de quinta-feira. Registrar meu agradecimento especial ao desembargador Tiago, aos desembargadores Eridson, Bento Herculano, Sérgio Torres, pelo convite, pelo gentil convite que me permitiu voltar aqui a João Pessoa, a vir ao TRT da 13ª região, e dizer que eu vou falar de um tema muito específico, né? Pela manhã vocês tiveram a oportunidade de ouvir o procurador Rodrigo Carelli falar dos diversos... o desembargador Bento chega aqui, eu queria só renovar os agradecimentos que fiz minutos atrás, mas o procurador e professor Rodrigo Carelli falou com os senhores sobre o seu trabalho no mundo, e tivemos a oportunidade de nos cruzar pelos corredores aqui. Ele antecipou que havia dado apenas um panorama muito geral e muito amplo do que seria a Justiça do Trabalho na França, para contextualizar e desmentir aquela assertiva de que a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba que só há no Brasil e nenhum outro lugar do mundo. As reflexões que eu tenho para compartilhar com os senhores em relação ao modelo adotado pela França de Justiça do Trabalho vão ajudar naturalmente a corroborar o que falou o professor Carelli acerca da existência de justiças do trabalho com suas peculiaridades e particularidades em outros países, mas também vai ser muito importante para que os senhores percebam que esse movimento de ataque aos direitos sociais ou de estrangulamento dos órgãos de fiscalização e proteção do trabalho não acontece apenas no Brasil, o que é uma reflexão, uma constatação importante para que a gente perceba a melhor maneira de lidar com todo esse movimento. E, inicialmente, eu queria compartilhar com vocês, isso foi extraído do Ministério da Justiça da França, do sítio do Ministério da Justiça da França na Rede Mundial de Computadores. Na França se costuma separar a jurisdição em duas, né? Como aqui a gente tem um mapa muito similar que separa a jurisdição comum, estadual e federal, e do outro lado jurisdições especiais diversas, cada um com seus diversos graus. Na França, normalmente eles trabalham com esse mapa com duas imagens, onde você teria de um lado as jurisdições civis, de outro as jurisdições penais. Tá? Existe uma jurisdição administrativa que, na verdade, não integra o Poder Judiciário formalmente, que em alguns mapas, em algumas representações, surgiria aqui como uma terceira figura. O ponto a chamar a atenção aqui em particular é que, diferente do Brasil, onde você tem 4 instâncias, né? Eventualmente no processo do trabalho nós tínhamos, até 2008, quando mudaram as regras do recurso de embargos, 5 instâncias, você poderia passar por 5 instâncias para chegar com uma causa trabalhista ao Supremo Tribunal Federal. Na França, você, independente da matéria, você chega à Corte de Cassação, né? O equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, como terceira instância. Seria a terceira instância jurisdicional. Em matéria de processo do trabalho, de justiça do trabalho, nós teríamos aqui uma primeira instância absolutamente particular, como os senhores verão, bem distinta do que habitualmente há em outros países do mundo, mas um recurso para um tribunal muito similar aos nossos aqui, com a possibilidade de levar a questão, apenas questão, matéria de direito, não revisão de fatos e provas, para a Corte de Cassação, mas para uma Câmara específica dentro da Corte de Cassação, que trata apenas das questões de direito social. Sob essa perspectiva, as discussões na França, em matéria de aplicação de direito, ou a terceira instância lá, ou que seria o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, eles têm um órgão específico e especializado nessa área para apreciar essas questões, como nós sabemos que no caso do Supremo Tribunal Federal não há segmentações por área, embora haja algumas divisões internas em turmas. Aqui também tem algumas números que mostram que críticas acerca do exacerbado número de processos que há no Brasil, da excessiva litigiosidade que nós temos, ou do gigantismo do judiciário brasileiro, também não se sustentam, ou pelo menos não são exclusividade nossa, quando você compara com o que nós temos lá na França. Lá eles têm um tribunal, a Corte de Cassação, um órgão de justa posição. Aqui há uma diferença significativa, Nós temos, para controle de matéria de direito,
os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal. Lá eles têm apenas a Corte de Cassação, com câmaras distintas, mas sendo um único órgão. 36 cortes de apelação, que seriam o equivalente aos nossos tribunais de justiça, tribunais regionais federais e tribunais do trabalho. Um número menor do que o nosso se nós somarmos todos, mas equivalente se fizermos alguma dimensão populacional. 164 tribunais de grande instância, e aqui tem uma particularidade, que os nossos tribunais entrariam dentro da lógica das cortes de apelação. Tribunais de grande instância são órgãos jurisdicionais, como seriam, por exemplo, os chamados conselhos de Prud'homme, né? 307 tribunais de instância e tribunais de polícia, e aqui a parte que me chama mais a atenção e que eu queria compartilhar com os senhores. Em dados de 2016, mas publicados em maio de 2018, foi o mais recente que eu consegui nos órgãos oficiais da França, eles tiveram em 2016 3,6 milhões de processos. Tá? 3,6 milhões de decisões judiciais prolatadas naquele ano em matéria civil e comercial, enquanto tiveram em matéria penal 1,2 milhões de decisões, ou seja, 4,8 milhões de processos decididos apenas num único ano, 2016. Em relação aos conselhos de Prud'homme, o professor Carelli me falou que ele já antecipou para os senhores que é um órgão muito antigo, surge na Idade Média, a princípio apenas para tentar conciliar problemas em setores específicos da economia, e passa por modificações particulares e começa a ser tratado como órgão efetivamente de prestação jurisdicional em 1806, a partir de uma deliberação de Napoleão que transforma os antigos tribunais de conciliação de artesão da região de Lyon em, efetivamente, conselhos de Prud'homme na cidade de Lyon também. Depois, nos anos 40, ele faz alguma coisa similar na França, e a ideia, efetivamente, nesse primeiro momento, e modelo que se reproduziu por bastante tempo, hoje com algumas diferenças bastante significativas, é ter julgadores que representem as categorias, né? É você solucionar os problemas entre capital e trabalho a partir de decisões de representantes dos dois lados, dos dois braços. A gente teria como estrutura do que nós poderíamos chamar de justiça do trabalho esses conselhos na primeira instância, as cortes de apelação numa segunda instância, com revisão ampla de fatos e provas, funcionando como são os nossos tribunais regionais do trabalho, como é a nossa segunda instância, podendo revisar a aplicação do direito, fatos e provas, enfim, funcionando para dar vazão à ideia de duplo grau de jurisdição, aquela ideia de que todo jurisdicionado tem direito a rever e rediscutir o seu caso numa instância superior. Pode, naturalmente, confirmar a decisão, anular ou reformar total ou parcialmente o que foi feito pelo Conselho de Prud'homme em primeira instância. E esse, ao contrário do que acontece com o Conselho de Prud'homme, ele é exclusivamente composto por magistrados de carreira. Essa é a grande particularidade que há o modelo francês em relação ao nosso, mesmo quando tínhamos aí a representação classista, né? A nossa representação classista, você tinha um juiz togado e um representante da ala patronal, um representante dos empregados. No Conselho de Prud'homme, não, você não tem o juiz togado. Você teria os representantes das categorias compondo esse conselho, decidindo, mas numa decisão que comportaria um recurso para uma instância onde todos os decisores, todos os julgadores seriam juízes togados, juízes de carreira. Há uma participação obrigatória do Ministério Público por seu procurador-geral ou por seus auxiliares, e acima da Corte de Apelação a gente tem a Corte de Cassação, o mais alto tribunal, sede em Paris, jurisdição em todo o território francês, não julga fatos, né, funciona como todos os nossos tribunais superiores, revisa apenas a aplicação da legislação, as questões jurídicas, as divergências jurídicas, numa Câmara específica dedicada exclusivamente a direitos sociais. E existe, numa função que talvez nós pudéssemos tentar aproximar do Conselho Nacional de Justiça ou do próprio Conselho Nacional, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
existe um Conselho Superior, seria traduzido como Conselho Superior de Prudomia, né? Mas seria um equivalente à expressão francesa, que na verdade tem muito mais um caráter de orientação, supervisão, controle, do que propriamente funcionamento como uma instância jurisdicional que reanalisasse ou que interferisse em qualquer das decisões prolatadas ao longo desses processos. Ele foi criado em 1982, e o que é mais importante saber, acho que a maioria das outras informações é possível parar, é que a composição dele é política. Tá? Ele é representada por diversas indicações de órgãos distintos, como o Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho e assim sucessivamente. A ideia do Conselho de Prudomia é apenas dar sugestões sobre o funcionamento dessa estrutura de um modo geral, mas aqui trazendo um pouco mais para dados recentes e práticos e para acompanhar um pouco as discussões lá, como são travadas em comparação com as nossas aqui também, quando eles discutem o sistema recursal francês, uma das coisas que sempre vem à tona, como também acontece conosco, como estudamos o processo de uma maneira geral, é a taxa de recurso das decisões. E lá, uma das constatações que se chega é que a taxa em matéria trabalhista é muito superior às demais questões, como aliás acontece com o Brasil também, né? Há uma série de dados do CNJ que demonstram que a Justiça do Trabalho é onde normalmente as decisões são mais recorridas. E um outro ponto muito importante, é onde normalmente você tem mais reforma das decisões de primeiro grau, o que pode ser um indicativo, acima de tudo, de que a questão não é uma particularidade nossa, não é uma jabuticaba, mas a própria natureza da discussão faz com que, seja no Brasil ou seja na França, comportem sempre visões mais diferentes e mais distintas sobre aquilo que foi feito e que foi decidido na instância inferior, o que justificaria essa maior taxa de recorribilidade e maior taxa de mudança das decisões. Por exemplo, quando comparada com... desculpa, aqui essa taxa de recorribilidade, a Justiça do Trabalho, 71,7% das decisões do Conselho de Prud'homme são recorridas, enquanto nas demais matérias, 55% da primeira para a segunda instância, 54% da segunda instância para a Corte de Cassação. Bom, agora sim. Taxa de confirmação na Justiça do Trabalho é de 28,3%, mas aqui, de novo, fazendo um paralelo com a nossa taxa de manutenção das decisões, existe uma explicação absolutamente razoável para compreender por que as decisões trabalhistas são menos mantidas do que as decisões, por exemplo, cíveis ou criminais. E a explicação está no número de pedidos e no fato de o processo do trabalho ser invariavelmente um processo complexo, né? Enquanto, em geral, as ações cíveis você tem um único pedido e uma única matéria em discussão, e ou se mantém ou se reforma. E no processo do trabalho há sempre muita possibilidade de reforma parcial, porque serão muitos itens e muitos pedidos distintos a serem analisados. A mesma lógica se identifica na França também, e essa é a explicação normalmente apresentada para nós termos uma taxa de manutenção das decisões muito inferior, 28 contra 46 a 53%, do que é identificado nos outros ramos, nas outras esferas. Até 2011 a gente tinha uma previsão de 230 mil novos casos por ano em média. Tá? Esse número passou por uma realidade muito curiosa, eu vou mostrar para vocês num outro slide lá na frente, que foi a partir de algumas mudanças na legislação e a partir de algumas mudanças na estrutura e na composição e na indicação dos órgãos franceses, o número de ações tem diminuído consideravelmente nos últimos anos, em especial ao longo dos anos 2010, assim como aconteceu no Brasil nesse período mais recente. O procedimento ele é predominantemente oral, mas com uma preocupação muito grande com o contraditório, né? Aquela ideia de que o processo ele é feito oralmente durante as sessões do Conselho, mas é sempre necessário que dê-se ouvido à parte contrária, que se dê vista às partes, à contraparte, acerca de todos os documentos que serão juntados, discutidos e analisados no processo. Só para apresentar alguns dados da evolução, no século XIX já havia 80 conselhos de Prud'homme estabelecidos na França.
Num primeiro momento, o sucesso da conciliação era a grande marca registrada desses órgãos, né? Chegava a ter 90% de taxa de sucesso em conciliação, ou seja, discussões que não chegavam a ser efetivamente decididas. E aí a gente passou por uma série de modificações mais recentes. A primeira grande modificação em 1979, tá? Então, quando eles tentaram ampliar o número de órgãos, e um efeito inverso nós tivemos em 2008. Né? Em 2008 haviam 271 cortes de apelação, foi-se aprovada a extinção de 63, das quais 2 conseguiram sobreviver. 61 conselhos de prud'homme foram efetivamente extintos ali no final dos anos 2000, o que é uma demonstração de que essa investida contra os órgãos de proteção do trabalho, que a gente vê no Brasil e que vem sendo discutido no Brasil com muita força desde o final dos anos 90, naquele movimento então encabeçado pelo senador Antônio Carlos Magalhães, e agora, mais recentemente, com projetos de lei, notícias e comunicados feitos pelos órgãos públicos de investida contra os órgãos de proteção social. A grande marca, a grande característica dessa reflexão que eu proponho para vocês é exatamente essa. A gente percebe com esses dados que essa investida não é uma exclusividade brasileira, né? Em outros países também há um movimento muito forte. E é interessante que os argumentos se repetem, né? Uma das grandes explicações para acabar com os conselhos de prud'homme é o custo. Tá? Inclusive, em 2016, houve uma mudança significativa que, aliás, desagradou a muitos, que foi justamente para tentar reduzir esse custo elevadíssimo que havia nas nomeações dos conselheiros, que é algo muito parecido com o que aconteceu no Brasil no final dos anos 90, né, em que nós optamos por encerrar a composição classista, não que seja um mal em si, mas só para relembrá-los que o principal argumento era econômico, e que a mudança promovida pela emenda constitucional número 24, o propósito dela e o grande efeito que ela alcançou foi reduzir ou viabilizar economicamente a justiça do trabalho, reduzindo os gastos que se tinha, então, com os vogais, né, com os chamados vogais, com os juízes representantes de empregado e de empregadores. Em relação à ideia de paritarismo, há uma preocupação excessiva até, inclusive com relação à presidência dos órgãos, para que se alternem o representante dos empregados e o representante dos empregadores. Em relação à escolha dos conselheiros, essa foi a mudança mais recente que eu havia antecipado para vocês, né? O processo até 2016 era um processo eleitoral. Era um processo eleitoral em que você teria uma Câmara de votação para os representantes dos empregados, uma outra Câmara, um outro espaço de votação para os representantes dos empregadores, mas isso tudo tinha um custo natural de todo o processo eletivo para durar um mandato de 5 anos. E o que aconteceu em 2006? Em 2006, só para contextualizar, a França passou por um grande movimento de reforma trabalhista. Em alguns pontos similar ao nosso, em outros pontos nem tanto. Então, assim, em 2016, eles regulamentaram o trabalho em plataforma como uma terceira via, né? Ou seja, não dizem que os motoristas são empregados, não afirma textualmente que não são, ou que são autônomos, os condutores de veículos privados, mas assegura a eles apenas uma pequena parte de proteção social. Por exemplo, seguro contra os riscos de acidente, uma garantia de pagamento mínimo, que seria o equivalente ao que poderíamos chamar de salário mínimo, e direito à sindicalização, para, por meio da sindicalização, por meio do sindicato, conseguir algumas outras conquistas sociais. Além disso, aconteceu uma coisa muito curiosa e muito criticada pelos estudiosos franceses da época, e até hoje as críticas permanecem. Essa reforma, ela de uma certa maneira contemplou uma ideia de flexibilização, né, que seria o que aqui no Brasil a gente chamou muito impropriamente de negociado sobre legislado. Eles contemplaram algo similar, mas o grande problema e a maior crítica não está tanto no resultado em si. O grande problema e a maior crítica está especificamente no fato de que essa reforma foi feita por
algumas ordonnances, né, que seriam uma espécie, mal comparando com o nosso modelo brasileiro, se é possível tentar uma aproximação, leis delegadas. Tá? O Congresso Nacional aprovou para o Poder Executivo, na época já Emmanuel Macron, a possibilidade de fazer decretos que modificassem a legislação trabalhista deles. E foi assim que eles introduziram esses movimentos de flexibilização. E algo muito particular em relação ao funcionamento da Justiça do Trabalho lá, que é a forma de nomeação dos conselheiros ou dos integrantes dos conselhos de prud'homme, né? Eles passaram a ser nomeados pelo Poder Executivo, pelo Poder Público, e não mais eleitos pelas suas contrapartes. Tá? São nomeados pelo Ministério, pelo Poder Executivo, mas necessariamente para representar ou demonstrando um histórico de atuação em proveito dos trabalhadores ou dos empregadores. Mas o fato, e essa é uma constatação muito dramática dos sociólogos do trabalho de lá, é que inclusive o interesse das pessoas em se tornar conselheiros caiu vertiginosamente, né? Se era antes uma função honrosa, louvável, interessante, a partir do momento em que já não há mais eleição, para o francês em particular, perdeu o interesse e hoje dizem é difícil, inclusive, você conseguir preencher todas as vagas, porque muitas vezes falta interessados em ocupar essas funções. Aqui eu trouxe só para vocês uma pequena comparação, um quadro comparativo, que depois eu ponho à disposição. Um quadro comparativo que mostra como funcionava o modelo antes e como passou a funcionar. Também houve uma mudança em relação ao mandato, que agora deixou de ser de 5 anos, passou a ser de 4 anos. Parte dessas regras começaram a vigorar em 2017, mas em 2018 todas estão eficazes, porque terminaram e completaram os últimos mandatos que ainda tinha para serem verificados. O mandato hoje é de 4 anos, tá? Pode passar. Em relação ao gênero, há uma lei bastante providencial até, que determina a divisão equitativa e equilibrada entre homens e mulheres, né? Deveria ter 50% de conselheiros homens, 50% de conselheiras mulheres. Na prática, hoje está em torno de 75%. Não conseguiram ainda o efeito buscado. Em relação à remuneração, quem representa empregadores recebe uma espécie de ajuda de custo pelos dias de serviço efetivo. Quem representa os empregados vai receber o seu salário normalmente. Ele vai exercendo uma outra função, diferentemente do que acontecia com os vogais no Brasil, que recebiam à época 2/3 do salário do magistrado de carreira. Lá na França o conselheiro recebe o salário normal, só que agora não pago pelo empregador, mas pago pelo Estado. Aliás, por meio de deduções fiscais, né? O empregador pagava e deduzia dos impostos que tivesse que pagar. Há uma estabilidade de 6 meses, uma estabilidade durante todo o mandato e até 6 meses após o término do mandato, naturalmente para o representante dos empregados. As críticas não faltaram. Uma delas, e a principal, é a de tentar demonstrar que a justificativa para tanta reforma nas decisões prolatadas pelos conselhos é que eles não têm formação jurídica técnica, diferente do que aconteceria com o 2º grau. A mim me parece que passa muito mais pela complexidade das ações, pelo número de pedidos que é formulado, como acontece também no Brasil. Mas, enfim... Em relação à independência, seria a mesma que nós temos para todos os juízes de um modo geral, um dever de sigilo muito rigoroso para quem exerce essa função. Agora, eu queria comentar um pouco com vocês o que foi o resultado desse movimento de redução pelo qual passou a França nos seus órgãos jurisdicionais em 2008, trazendo alguns dados para a reflexão de todos aqui presentes. O que se constata, passados aí mais de 10 anos dessa extinção aí de 61 conselhos, é que o número de ações caiu recentemente, mas mesmo com o número de ações tendo sofrido alguma queda, há uma demora cada vez maior na prestação jurisdicional. E, aliás, esse é um outro ponto muito interessante e curioso. Se a gente for analisar os números de demora
das decisões judiciais prolotadas pela Justiça do Trabalho na França, e comparar com as do Brasil, nós veremos que, pelo menos em matéria trabalhista, não é justa a crítica de que o nosso processo seja moroso. Tá? É o que eu apresento aqui para vocês. Então, assim, em 2010, por exemplo, a duração média dos causos que eram concluídos era de 13,7 meses na Justiça, nos conselhos de prud'homme, um pouco mais do que o que acontecia no Tribunal Comercial e no Tribunal Distrital, mas algo compatível com a demora que nós vemos nos processos trabalhistas brasileiros. Mas o dado mais alarmante, efetivamente, para mim, dentro desse processo de desmonte que passou-se lá, é que o número da demora aumentou significativamente na medida em que eles extinguiram alguns órgãos jurisdicionais. Então, você vê que, por exemplo, em alguns tribunais, alguns conselhos que ficaram abarrotados e mais sobrecarregados por extinção de vizinhos, o número de processos passou a 21, a demora, perdão, passou a 21,4 meses e 22,9 meses, né, nos casos de Nanterre e Bobigny. Tá? Em relação à espera pelos julgamentos, né, o número aumentou, né, o número de processos é bem menor do que o distribuído no seu trabalho brasileiro, mas aí há outros fatores a se discutir como possíveis explicações. E o curioso é que você percebe que lá também houve uma redução ao longo dos anos 2010, mas mesmo com essa redução, o número a demora na prestação jurisdicional, ao invés de diminuir, ela efetivamente aumentou. E aqui vem talvez o ponto mais interessante, ou a descoberta mais interessante que fiz enquanto preparava esse bate-papo com vocês. É que lá, efetivamente, o Estado francês tem sido acionado judicialmente por esse aumento na demora e, por fazer parte da União Europeia, tem sido, em pelo menos 71 casos, eu não tenho certeza se esse é o número mais atual, porque foi a informação mais recente que eu obtive, mas em pelo menos 71 casos o Estado francês foi condenado pela demora, com fundamento num dispositivo da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que diz que todos têm direito que o seu caso seja ouvido de forma justa, pública e, o principal, dentro de um prazo razoável, algo muito parecido com o dispositivo que nós inserimos na nossa Constituição com a emenda constitucional número 45. E da duração, exatamente, o princípio da duração razoável do processo. E com essa análise toda, me permitam fazer aí algumas considerações pessoais, né? Quais as conclusões que eu tirei a partir desse comparativo, inclusive numérico, entre os dados que nós temos no Brasil e os dados que nós temos na França. O primeiro, e absolutamente evidente, já havia sido bem explicitado aqui pelo professor Carelli, é que essa história de que a Justiça do Trabalho no Brasil é uma jabuticaba e só existe aqui, ela é uma mentira absolutamente, é uma mentira absurda, né? Se nós formos pegar, e se formos usar a expressão jabuticaba para descrever uma situação repleta de particularismos e exclusividades, a justiça francesa é muito mais, não seria jabuticaba, mas seja qual for a fruta exclusiva deles lá, do que a nossa justiça do trabalho. Segundo ponto, em termos numéricos, né, se comparamos a duração e a demora média dos processos em primeiro grau de jurisdição, aqueles dados que eu trouxe para vocês é a média de primeiro grau de jurisdição, tá? Nos tribunais é de 2 anos, tá? A espera do julgamento do recurso na Corte de Apelação é de 2 anos, em média, mas os dados numéricos também não destoam, a nossa justiça não é ineficiente, se comparada, por exemplo, com a justiça francesa. É possível que essas similitudes identificadas estejam muito mais relacionadas com o tipo de modelo de organização judicial e de aplicação do direito que nós adotamos, um modelo de tradição civil românica, assim como na França, diferente do que acontece com o modelo do norte-americano, sul-africano, inglês, australiano, da common law, onde há uma vinculação muito grande aos precedentes e menos liberdade para quem analisa cada caso concreto, aplicar o direito conforme a sua própria convicção, e
muito mais rigidez para qualquer tipo de mudança de entendimento e eventual evolução da interpretação acerca da aplicação das leis. Em outras palavras, o índice de conciliação lá da França, o índice de conciliação de lá está hoje em torno de 40%, né? Já foi em torno de 90% historicamente, mas nos primórdios, no século XVIII, onde a maioria das questões de fato era resolvida de forma consensual. Esse índice de conciliação já não é mais tão elevado assim. Mas em relação à conciliação, eu até sugiro a quem tiver interesse nesse tema em particular, tem um estudo muito interessante feito por uma professora que é contratada de universidade no Brasil, ao mesmo tempo que é contratada de universidade francesa. Ela passa parte do ano aqui, parte do ano lá, a professora Lígia Maura Costa. Ela fez um estudo muito interessante sobre negociação, onde ela compara como funciona os processos negociais no Brasil com como funcionam os processos negociais na França. E o resultado talvez diga muito a nosso respeito, ou muito mais a nosso respeito, do que o que nós imaginávamos a princípio. E algo que talvez esteja na origem de alguns dos nossos problemas históricos e muito sérios, né? A gente tem uma dificuldade tremenda de negociar. É basicamente isso, né? No Brasil a gente tem uma cultura de negociação e tenho certeza que se tivermos aqui presentes pessoas que atuam em processos negociais, representando sindicato, empresa ou pelo próprio judiciário, vão reconhecer e identificar o que eu estou falando para vocês. A gente tem uma cultura de negociação que é esticar a corda o máximo que puder, para quando ela arrebentar um pouco mais próxima de nós. Mas a outra parte vai fazer a mesma coisa, no sentido contrário, no vetor contrário, tentando que ela arrebente mais próxima de si. E no final, se a gente espera um reajuste de 10%, a gente vai efetivamente propor um reajuste de 19% para tentar fechar em 10%, e a outra parte sabe que deve 10%, mas vai tentar propor 3%. Eu estou exagerando um pouco, naturalmente, mas para tentar fechar em 8%. E na França, não. Eles trabalham com uma lógica do razoável muito mais equilibrada, né? Então, assim, se a inflação foi 3%, um vai oferecer 2,5%, tentando chegar em 2,7%, e o outro vai oferecer 3,5%, tentando fechar em 3,2%. Tá? Isso parece pouco relevante para as nossas construções, mas não é. Hoje, uma palavra que há 10 anos atrás era vista, por exemplo, no meio acadêmico, como uma palavra absolutamente elogiosa, né, título de obras de grande importância, ativismo judicial, hoje virou palavra de baixo calão, né? Hoje, quando alguém quer falar mal do judiciário, a primeira palavra que vem à mente é usar a expressão ativismo judicial. E ninguém discute mais o que estaria na origem desse ativismo judicial, que hoje é tão mal visto, tão mal falado, e é uma palavra que é utilizada normalmente com a conotação tão negativa. Nós precisamos, historicamente, pelo menos em matéria de direito do trabalho, de ativismo judicial, porque a gente é incapaz de legislar. E a gente é incapaz de legislar porque a gente é incapaz de negociar. Porque a gente tem um Congresso Nacional em que metade dos parlamentares, ou algo próximo a isso, foi eleita com subsídio de entidades patronais para representar os seus próprios interesses, bancada ruralista, bancada financeira e tantas outras que a gente possa imaginar e citar por aí. E uma outra parte foi eleita pela representação dos trabalhadores, às vezes com dinheiro, inclusive, da contribuição sindical, né? Nós temos parlamentares no Brasil com sobrenome de central sindical, né? O Paulinho da Força, sem nenhum demérito para ele, mas ele é conhecido pela central sindical que o representa. E na hora que se chega no Congresso Nacional, a gente não consegue aprovar a lei trabalhista. E isso é absolutamente histórico. Quando a gente conseguiu, depois de muito tempo, foi numa situação que me parecia um estado de exceção, num momento conturbado da política brasileira, num momento econômico absolutamente delicado. As outras leis trabalhistas todas que nós tivemos ao longo desses anos todos de vigência da CLT
reflitam, e vocês perceberão que elas ou mudaram pontos muito delicados e sintéticos, por exemplo, rito sumaríssimo, criação de comissão de conciliação prévia, ou elas foram forçadas por algum tipo de ativismo judicial. A lei mais revolucionária e mais progressista que nós tivemos em matéria de direito do trabalho, desde que a CLT foi publicada, foi a lei do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Foi a maior conquista dos trabalhadores no Brasil depois que a primeira parte do texto foi consolidada. Essa lei, a despeito da previsão constitucional, ela só foi regulamentada porque o Supremo Tribunal Federal começou a julgar algumas decisões em controle concentrado de constitucionalidade e deu todos os indicativos possíveis de que iria regulamentar a questão ele mesmo, sem esperar o Congresso Nacional. E internamente nos debates as soluções eram tão díspares que as entidades de representação patronal perceberam que era mais fácil, mais interessante e muito mais seguro procurar os parlamentares para aprovar o projeto que estivesse mais próximo do fim do que esperar a decisão do Supremo. E aquele projeto que terminou na Lei 12.506, ele não foi aprovado porque era o melhor. Pelo contrário, ele traz mais dúvidas do que respostas, né? Ele é extremamente lacunoso. Ele foi aprovado porque era o que estava mais próximo da solução final. Agora, me perdoem pelo parênteses relativamente longo, já me deram um cartão amarelo aqui faz algum tempo. Eu queria fazer um apanhado final ainda, voltando ao tema principal, o tema-chave da reflexão, que é um comparativo entre o Brasil e a França. Fazendo essa comparação, e de uma forma absolutamente analítica e tentando ser o mais desprovido possível de qualquer tipo de ideologia, o que a gente percebe é que há um movimento um movimento de liberalização, de flexibilização e redução da proteção social internacional, mundial. Não é uma exclusividade nossa do Brasil, não é uma particularidade nossa. Mas sempre que você compara, por exemplo, um movimento como esse num país como a França, com um movimento como esse num país como o Brasil, a primeira coisa que a gente não pode descuidar é que, embora as ideias hoje defendidas sejam similares ou guardem alguma similitude, os estados de evolução do direito não são o mesmo. Então, assim, na hora que você faz um movimento como esse na França, onde você tem, por exemplo, uma ampla proteção contra a dispensa arbitrária, o resultado é um. Na hora que você faz um movimento como esse no Brasil, onde predomina aquele princípio que em inglês se conhece como dismissal at will, né? Você manda embora na hora que quiser, basta que pague as verbas decisórias, o impacto naturalmente vai ser outro. Então, assim, um grande perigo de todas as comparações que sejam feitas hoje entre as reformas feitas no Brasil e as reformas feitas no exterior é cairmos na armadilha de que é absolutamente inevitável e que todos nós teremos que fazer. Há países que há algum tempo passam por um processo de desconstrução depois que muito foi construído. Nós talvez não tenhamos concluído a nossa construção e já passamos ao longo dos anos por um processo significativo de desconstrução. Mas mais do que isso, há muitos discursos que não resistem a uma análise mais detalhada. Por exemplo, o Brasil regulamentou o teletrabalho em 2017, por meio da Lei 13.467, conhecida de todos aqui presentes, e a Itália também, na Lei 81 de 2017, o que dá uma ampla possibilidade de comparação e de afirmação de que nós fizemos porque era inevitável. A Itália fez, a França fez, então todos os outros países estão passando por um processo parecido. Mas se você compara as duas leis, colocando lado a lado numa tabela, você percebe que o nosso modelo é muito mais liberal do que o italiano. Por exemplo, o nosso modelo não define de quem é a responsabilidade por acidente de trabalho, por má conservação do meio ambiente de trabalho, do teletrabalhador. Na Itália, eles são expressos em afirmar que é do empregador. Então, o empregador que se vire para orientar, fiscalizar e vistoriar para deixar a condição do teletrabalhador mais isenta de riscos possíveis. No Brasil, a gente apenas disse que vai ser resolvido num contrato, o que é praticamente a mesma coisa que não dizer nada, né? É uma lei que vai dizer que o contrato vai resolver, a utilidade prática dela é muito pequena. Então, assim, as comparações vão inevitavelmente mostrar o seguinte: existe um movimento internacional
que é convergente. E hoje, no mundo inteiro, há uma ascensão significativa das doutrinas de direita, de um nacionalismo exacerbado e, do ponto de vista econômico, de uma tendência à redução e flexibilização dos direitos sociais. Isso é fato, é inevitável e de uma certa medida, é absolutamente inegável. Mas não significa que todas as mudanças propostas devam ser justificadas por essa premissa. E aqui eu queria concluir a minha última observação de fato. Dentro dessa lógica e dessa reflexão, é que a gente não pode esquecer que conversamos aqui num ambiente em que o nosso tema, o nosso objeto de estudo e o nosso foco é a ciência do direito. E que o direito tem uma grande particularidade em relação às demais ciências. Se você fala, por exemplo, em ciências exatas, elas trabalham sobretudo com demonstrações, a matemática, por exemplo. Se você fala em engenharias, com inovação, com invenções, com construções. Se você fala nas ciências médicas e biológicas, com descobertas. Na ciência do direito, o nosso principal material de trabalho e de reflexão são as nossas escolhas. E tudo o que nós discutiremos no futuro, com os efeitos que possam vir a ter ou que já tenham, vai ser exclusivamente baseado nas escolhas que nós fizermos. Muito obrigado a todos pela atenção.